Fala, minha tropa! Na voz, o seu parceiro Bill. E se preparem porque a história de hoje é para quem gosta de ver o circo pegar fogo e a justiça, mesmo que demore, chegar com os dois pés na porta. Imaginem a cena. Uma aluna nota 10, que ralou a vida inteira, sendo passada para trás e humilhada por uma patricinha mimada, só porque o papai dela tem grana e influência. É de ferver o sangue, né? Só que eles cometeram um erro, meus amigos. Um erro fatal. Eles não faziam a menor ideia de com quem estavam mexendo. Acharam que ela era uma caipira qualquer, mas na verdade estavam cutucando a onça com vara curta. Então, se acomoda aí, pega aquele café forte ou uma cerveja estupidamente gelada e vem comigo acompanhar essa história de reviravolta e vingança que só o nosso Brasilzão sabe proporcionar. Meu nome é Alana, e por 3 anos consecutivos, eu fui a aluna número 1 do Colégio São Miguel Arcanjo, uma fortaleza de muros altos e mensalidades exorbitantes encravada no setor mais nobre de Goiânia. Para a maioria ali, eu era uma anomalia, uma bolsista integral. A garota do interior que, de alguma forma, conseguia se destacar em meio aos filhos de juízes, empresários e políticos. Meu histórico era meu escudo e minha lança. 8 medalhas de ouro em Olimpíadas de Matemática e Química, 10 menções honrosas em feiras de ciências por todo o estado, e um boletim onde a nota mais baixa era um teimoso 9,8 em Educação Artística. Meu único objetivo, a luz no fim do túnel de longas noites de estudo, era a Bolsa Centenário, um prêmio de mérito acadêmico que não só garantia a vaga na Faculdade de Engenharia Biomédica, como cobria todos os custos. Era a chave para o meu futuro, a promessa de que todo o meu esforço valeria a pena. Mas, como vocês já devem imaginar, em mundos construídos sobre aparências e poder, o mérito muitas vezes é o primeiro a ser sacrificado. Fui chamada na sala do diretor, o Sr. Barreto, um homem de meia idade com um bigode fino e um ar permanente de quem está te fazendo um favor, apenas por respirar o mesmo ar que você. A sala dele era fria, impessoal, forrada de diplomas e troféus que pareciam gritar "sucesso" de uma forma vazia. Ele me olhou por cima dos óculos de aros dourados com um sorriso que não chegava aos olhos. "Alana, sente-se, por favor." Sua voz era polida, mas havia uma nota dissonante nela. Ele limpou a garganta, ajeitou uns papéis sobre a mesa de mogno e soltou a bomba, sem anestesia, como quem arranca um band-aid de uma ferida aberta. "Tenho notícias sobre a Bolsa Centenário. Após uma longa deliberação do nosso comitê, a escolhida deste ano foi a aluna Bruna Medeiros." Meu queixo caiu. O ar pareceu ser sugado da sala. "Bruna Medeiros?" Consegui balbuciar, o nome dela saindo com um gosto amargo. "Mas, como assim, diretor? Com todo respeito, minhas notas são as melhores, meu histórico." Protestei, sentindo um nó de incredulidade se formar na minha garganta. A Bruna era uma aluna mediana, da turma do fundão, mais conhecida pelas festas que dava na mansão dos pais do que por qualquer feito acadêmico. O Sr. Barreto recostou-se na sua cadeira de couro e o sorriso falso finalmente desapareceu, dando lugar a uma expressão de enfado, de quem não tem tempo para os dramas de uma adolescente. "Alana, vamos ser realistas", ele disse, e o tom condescendente fez meu sangue ferver. O pai da Bruna, o Dr. Gregório Medeiros, é o vice-presidente da Tecnovida, uma das maiores empresas de tecnologia do estado. Ele é um benfeitor do nosso colégio, um homem de grande influência. Ele fez uma pausa, me analisando como se eu fosse um inseto. Você, você é só uma bolsista do interior. Uma garota esforçada, admito. Mas que peso você acha que seu histórico tem perto disso?" A humilhação foi como um tapa na cara. As palavras dele ecoaram na sala fria, cada sílaba um prego no caixão do meu sonho. Só uma garota do interior. Saí da sala dele desnorteada, com a visão embaçada pelas lágrimas que eu me recusava a derramar ali. E para piorar a minha desgraça, dei de cara com a Bruna no corredor, cercada por seu grupinho de seguidoras, todas vestidas com roupas de grife que valiam mais do que o carro do meu avô. Ela me olhou com aquele sorrisinho arrogante, de quem sabe que venceu uma corrida sem nem ter saído do lugar. "Ouvi dizer que você ficou sem a bolsa, Alana", ela disse, a voz pingando um veneno doce e enjoativo.
Não fica triste, não. Quem sabe meu pai não te arruma um emprego de faxineira na empresa dele quando você terminar a escola. Dizem que você é boa em limpar a sujeira dos outros. As amigas dela caíram na gargalhada, um som agudo e cruel que ricocheteou pelas paredes do corredor. É, Alana. Uma delas, a Patrícia, gritou. Uma caipira fedendo a curral como você ia fazer o que na faculdade, afinal. Seu lugar é na roça. O que aquele bando de cobras e o diretor Barreto não sabiam é que eu não era apenas uma garota do interior. Meu avô, seu Ramiro, a quem eles imaginavam como um velho de botina e chapéu de palha, é simplesmente um dos maiores criadores de gado Nelore do Centro-Oeste, um barão do agronegócio. E meus pais? Bom, meu pai é Ricardo Matos, o rei da soja, um dos homens mais poderosos e discretos do país. E minha mãe é a icônica atriz de novelas da Globo, Michele Bastos. Eles escolheram me matricular nesse colégio sob o sobrenome da minha avó e me manter longe dos holofotes para que eu tivesse uma infância e adolescência normais. Eles queriam que eu aprendesse o valor do esforço, que eu conquistasse as coisas por mim mesma, sem o peso do nosso nome. Mas a normalidade e o mérito tinham acabado de ir para o espaço. A revelação da minha verdadeira identidade estava prestes a botar aquele colégio de cabeça para baixo. Fui para casa fervendo de raiva e humilhação. O motorista da família, o seu Jorge, percebeu meu estado assim que entrei no carro. Algum problema, menina Lana? Ele perguntou preocupado. Eu só balancei a cabeça, incapaz de falar. Durante todo o trajeto até nossa chácara, um refúgio de paz a alguns quilômetros da cidade, eu repassava a cena na minha cabeça. A voz do diretor, o sorriso da Bruna, as risadas das amigas dela. A injustiça era tão palpável que eu podia sentir o gosto dela na boca. Cheguei em casa e fui direto para o escritório do meu pai. Ele estava numa videoconferência, mas quando viu meu rosto, pediu licença e encerrou a chamada imediatamente. Minha mãe, que estava lendo um roteiro na varanda, entrou logo em seguida, sentindo que algo estava errado. O que aconteceu, meu amor? Ela perguntou, a voz suave me envolvendo como um abraço. E eu desabei. Contei tudo entre soluços de raiva. A bolsa, o diretor, a Bruna, as humilhações. Vi a expressão no rosto do meu pai mudar, da preocupação para uma fúria fria e controlada que eu raramente via. Minha mãe me abraçou forte, os olhos dela brilhando de indignação. Ninguém, ninguém, humilha a minha filha desse jeito. Ela disse com a firmeza de uma de suas personagens mais fortes. Eu não vou deixar isso assim, eu disse, secando as lágrimas. Se essa bolsa for mantida com a Bruna, eu vou denunciar a escola. Eu vou para a imprensa. Eu vou fazer um escândalo. A tensão aumentou quando o nome da empresa, Tecnovida, ficou martelando na minha cabeça. Eu já tinha ouvido meu pai falar dela antes, em conversas sobre investimentos antigos. Durante o jantar, que foi servido na varanda com o meu avô já presente, vindo direto da fazenda, eu joguei o verde. Pai, você conhece bem uma empresa chamada Tecnovida? E um tal de Gregório Medeiros? A reação dele foi imediata. Ele e minha mãe se entreolharam, uma conversa silenciosa passando entre eles. Foi aí que a verdade veio à tona, peça por peça. A Tecnovida era, de fato, uma das muitas empresas do conglomerado do meu pai. Ele a fundou anos atrás, mas passou o controle para o Gregório Medeiros, um antigo amigo de faculdade que passava por dificuldades. E o pior, a empresa tinha sido, na verdade, um presente de aniversário dele para a minha mãe, inspirada numa personagem cientista que ela fez numa novela de grande sucesso. Mas, segundo meu pai, a empresa estava em declínio total sob a gestão do Gregório, com prejuízos consecutivos e uma péssima reputação no mercado. Minha raiva virou um fogo incontrolável. A Bruna não só não merecia a bolsa, como o pai dela era um incompetente que estava fundando um negócio que, no fundo, pertencia à minha família. Ah, mas eu não ia deixar essa injustiça passar. De jeito nenhum. Aquilo tinha se tornado pessoal. No dia seguinte, o colégio organizou uma assembleia matinal para celebrar o sucesso da Bruna. O diretor Barreto a chamava ao palco, com um discurso ensaiado sobre mérito e dedicação que me dava vontade de vomitar.
Bruna Medeiros é um exemplo de excelência e um orgulho para o nosso colégio São Miguel Arcanjo. Ele dizia, enquanto a galera cochichava sobre a grana do pai dela e os presentes que ele dava para a escola. Eu estava sentada no meio da multidão, no fundo do auditório, sentindo a humilhação queimar como brasa viva. A Bruna, no palco, me procurou com o olhar e, ao me encontrar, abriu um sorrisinho vitorioso. Naquele momento, eu tomei minha decisão. Discretamente, peguei meu celular e mandei uma única mensagem de texto para um número que eu sabia de cor. Mãe, é agora. Mal enviei a mensagem e a porta principal do auditório se abriu com um estrondo. Uma frota de carros pretos com o brasão do governo do estado estacionou em fila na frente do colégio, bloqueando a entrada. E quem desceu do carro principal, com um ar de autoridade e um terninho impecável, liderando uma comitiva de auditores, era a Mônica, secretária adjunta de Educação de Goiás e uma das melhores amigas da minha mãe desde a adolescência. Mônica subiu no palco, interrompendo o discurso patético do diretor, e com uma calma assustadora, pegou o microfone. Bom dia a todos. Desculpem a interrupção. Sou Mônica Azevedo, da Secretaria Estadual de Educação. Recebemos uma denúncia anônima sobre graves irregularidades na concessão de bolsas e no uso de verbas de benfeitores nesta instituição. O silêncio no auditório era tão profundo que se podia ouvir um alfinete cair. Foi quando os olhos da Mônica varreram a multidão, me localizaram e ela abriu um sorriso radiante. Alana, querida, que surpresa te ver aqui. Sua mãe me disse que você estudava em Goiânia, mas não sabia que era no São Miguel. Ricardo e Michele estão bem? Mande um beijo para eles. Ela desceu do palco e caminhou diretamente até mim, me dando um abraço apertado e um beijo na testa na frente de todo mundo. O queixo da Bruna, que ainda estava no palco, caiu e rolou até o chão. O diretor Barreto ficou branco como papel, parecendo que ia ter um infarto ali mesmo. O auditório explodiu em cochichos, os celulares todos se virando para me filmar. Minha identidade, antes um segredo para me proteger, tinha acabado de se tornar minha maior arma. A caçada havia começado. Nos dias seguintes, a atmosfera na escola virou do avesso. Era como se um furacão silencioso tivesse passado pelos corredores. As provocações da Bruna cessaram como que por mágica. As amigas dela, que antes riam das minhas roupas, agora passavam por mim de cabeça baixa, evitando meu olhar. Eu tinha me tornado, da noite para o dia, uma figura de poder e mistério. Enquanto a auditoria da Mônica revirava cada papel e cada conta do Colégio São Miguel, eu iniciei minha própria investigação. Com a ajuda do meu avô, que tem mais contatos no agronegócio e no mundo empresarial do que o governo federal, comecei a puxar o fio da meada da Tecnovida. Ele colocou um de seus melhores contadores para analisar os balanços públicos da empresa. O resultado foi alarmante. Documentos apontavam para movimentações financeiras muito suspeitas, contratos com fornecedores fantasmas, despesas infladas, tudo indicando um esquema de desvio de dinheiro. Ao mesmo tempo, com uma ajudinha do meu amigo hacker do clube de informática, o Léo, que devia alguns favores para mim, consegui acesso aos arquivos digitais do Comitê de Bolsas do colégio. E lá estava, preto no branco. Minha ficha de inscrição, meu histórico impecável, tudo marcado como candidatura descartada, não atende aos critérios. A justificativa era uma mentira deslavada. Eles nem sequer analisaram meus documentos. A vaga já tinha dona, Bruna Medeiros. Entreguei todo o dossiê para a Mônica. Ela, que já estava com a pulga atrás da orelha, usou minhas informações para aprofundar a investigação. Em menos de uma semana, a bomba explodiu. Durante uma reunião de emergência na diretoria, com a presença dos pais mais influentes e do conselho da escola, Mônica revelou suas descobertas. Gregório Medeiros usava a Tecnovida para lavar dinheiro de contratos ilícitos, e o diretor Barreto recebia uma mesada generosa, depositada numa conta offshore, para favorecer a Bruna em tudo, desde notas até a cobiçada Bolsa Centenário. Mais tarde, naquele mesmo dia, eu encurralei o Barreto em sua sala. Ele estava pálido, suando frio, arrumando suas coisas em caixas de papelão. Você destruiu minha carreira, sua...
Ele começou a gritar, mas a voz morreu. Eu estava calma, fria como gelo. Discretamente ativei o gravador do meu celular. Você não destruiu sua própria carreira, diretor? Quando aceitou o dinheiro sujo do Gregório Medeiros? Perguntei, minha voz soando perigosamente tranquila. Ele olhou para os lados como um animal encurralado. Sim, eu aceitei o dinheiro. Ele admitiu, a voz embargada pelo desespero. Mas foi pelo bem da escola, pelas reformas do ginásio, pelo novo laboratório. Ele tinha acabado de assinar a própria sentença, e eu tinha tudo gravado. Barreto foi demitido de forma humilhante, escoltado para fora do colégio pelos seguranças. E a Bruna, agora completamente isolada, viu o castelo de cartas da sua família desmoronar. Um dia, ela me encontrou no terraço da escola, o lugar onde os alunos populares costumavam se reunir. Ela estava diferente. Sem a maquiagem perfeita, sem as roupas de grife, os olhos vermelhos e inchados. Alana, por favor, para com isso! Ela implorou, a voz rouca. O Gregório, ele vai ser preso. A gente vai perder tudo. A casa, os carros, tudo. Ela começou a chorar. Um choro desesperado e feio. Ele não é meu pai de verdade, Alana. Ele me adotou quando eu era pequena, depois que minha mãe se casou com ele. Se ele cair, minha mãe e eu vamos pra rua. A gente não tem mais nada. Por favor. Por um segundo, um mísero segundo, eu hesitei. Ver a garota que me humilhou naquele estado de desespero mexeu comigo. Mas então, a imagem daquele sorriso arrogante e as palavras caipira fedendo a curral vieram à minha mente como um flash. A justiça não era sobre ela. Era sobre o que era certo. Isso é consequência dos atos dele, Bruna. E dos seus. Respondi friamente. E dei as costas. Para dar o golpe de misericórdia e ao mesmo tempo criar algo bom a partir de toda aquela sujeira, organizei uma gala beneficente. Com o nome da minha mãe estampado no convite, o evento se tornou o mais disputado do ano em Goiânia. O tema era Noite das Estrelas, supostamente para arrecadar fundos para meninas talentosas de escolas rurais. Mas, na verdade, era o meu palco para expor toda a verdade e limpar meu nome de uma vez por todas. Na noite do evento, subi ao palco, linda num vestido que minha mãe escolheu. Olhei para a plateia cheia de gente poderosa, muitos deles pais de colegas meus. E comecei meu discurso. Falei sobre méritos, sobre sonhos, sobre portas que se fecham por causa de sobrenomes e contas bancárias. E então, o telão atrás de mim se acendeu. Projetei os documentos da Tecnovida, os extratos bancários da conta offshore do diretor Barreto e, para finalizar, uma cópia da carta que o Gregório tinha enviado ao meu pai, implorando por misericórdia e confessando seus crimes em troca de proteção. A multidão ficou atônita. O silêncio era mortal. Bruna, que estava lá com a mãe, levantou-se e saiu em silêncio, completamente derrotada. Nos bastidores, enquanto recebia os parabéns de todos, uma jornalista amiga da minha mãe me puxou de lado, o celular na mão, o rosto sério. Alana, acabaram de confirmar. A Polícia Federal foi até a casa do Gregório Medeiros para prendê-lo. Ele não estava lá. Sumiu. Deixou uma carta para a esposa dizendo apenas: fiz tudo isso por ela e ela nunca vai saber. Senti um calafrio percorrer minha espinha. A vitória tinha um gosto agridoce, estranho. Que segredo era esse? O que a Bruna não sabia? A vingança parecia completa, mas algo me dizia que eu tinha acabado de abrir uma nova porta para um mistério ainda mais sombrio. E foi aí que a história deu outra virada de novela. Algumas semanas depois da gala, recebi um envelope pardo, sem remetente. Dentro, apenas uma foto antiga, amarelada pelo tempo. Minha mãe, Michele, muito mais jovem, abraçada a um homem bonito de sorriso triste. No verso, uma data. Meses antes do meu nascimento. O nome do homem estava escrito com uma caligrafia elegante. Javier. Confrontei meus pais naquela mesma noite. Mostrei a foto. Minha mãe ficou pálida e meu pai fechou a cara. A verdade veio, dolorosa e em pedaços. Javier foi o grande amor da juventude da minha mãe, um jornalista investigativo. Eles estavam noivos, mas ele morreu num suposto acidente de carro em 2008, pouco antes de ela conhecer meu pai.
A história oficial era essa. Mas a chegada daquela foto mudava tudo. O mistério se aprofundou quando a Júlia, a ex-amiga da Bruna que agora queria se redimir comigo, me mandou um vídeo. Ela tinha invadido o antigo computador do Gregório antes que a polícia o levasse. O vídeo mostrava uma reunião via Zoom, de 2024. E lá estava ele. Javier, vivíssimo, mais velho, com algumas cicatrizes no rosto, conversando com o Gregório. Chocada, decidi ir atrás da verdade. Com a desculpa de visitar um campus universitário, fui para Madrid, na Espanha, onde a reunião online tinha sido rastreada. Com a ajuda de um detetive particular contratado pelo meu pai, encontrei o escritório que o Javier usava. Ele operava sob o pseudônimo de Miranda e estava ligado a uma teia de empresas fantasmas. Antes de sair do prédio, recebi uma mensagem num número desconhecido. Saia de Madrid enquanto pode. Eles sabem que você está aqui. Com medo, mas determinada, usei outra informação que o detetive me deu. O endereço da irmã do Javier, Clara. Ela vivia uma vida simples nos arredores de Madrid. Mostrei a ela a foto, o vídeo. Ela desabou. Confessou que sabia que o irmão estava vivo e me entregou um maço de cartas que ele tinha deixado com ela, para serem entregues a mim, se um dia a verdade viesse à tona. Passei a noite em claro, lendo aquelas cartas. Numa delas, ele confessava tudo. Ele não tinha morrido. Tinha sido forçado a forjar a própria morte. Gregório Medeiros, na época um pequeno empresário envolvido com gente perigosa, descobriu que Javier estava investigando seus negócios sujos. Gregório ameaçou matar minha mãe, que já estava grávida de mim, se Javier não desaparecesse para sempre. Ele fingiu sua morte para nos proteger, mas admitiu nas cartas que viveu todos esses anos se afogando em culpa e covardia. E que, de alguma forma, Gregório continuou a chantageá-lo e usá-lo em seus esquemas. O confronto final aconteceu em Lisboa, na histórica livraria Bertrand. Eu marquei o encontro. Ele apareceu parecendo um fantasma. Explicou em detalhes como Gregório o manipulou, como a Tecnovida se tornou uma fachada para a corrupção em larga escala. Javier me entregou um pendrive com os documentos finais que incriminavam não só o Gregório, mas toda a sua rede de cúmplices. Mas quando ele tentou se aproximar, dizendo que eu era o melhor dele que ficou no mundo, eu o cortei. Você é um covarde que fugiu, eu disse, a voz fria como aço. Meu pai é o Ricardo Matos, o homem que me criou, que me protegeu e que me ensinou a lutar. Você não faz parte do meu legado. Dei as costas e fui embora, deixando-o parado entre os livros antigos. De volta à Goiânia, entreguei o pendrive para a Mônica. O caso Molina Miranda, como ficou conhecido, foi fechado. A rede foi desmantelada. Na festa de fim de ano do colégio, como presidente do Grêmio Estudantil, anunciei a criação da Fundação Bastos Matos, usando o dinheiro recuperado da Tecnovida para apoiar meninas cientistas de áreas rurais. No meio do meu discurso, vi a Bruna na plateia. Ela tinha passado no vestibular para a Universidade de Granada, na Espanha, e estava reconstruindo sua vida. No final, ela veio me parabenizar e se ofereceu para ser voluntária online da fundação. Trocamos um abraço rápido, uma trégua silenciosa. Não éramos amigas, mas talvez não fôssemos mais inimigas. Hoje, estudo bioengenharia na USP, em São Paulo. Minha fundação, que agora se chama Instituto Alma Brilhante, cresce a cada dia, oferecendo bolsas e mentorias para dezenas de jovens mulheres. A Bruna ajuda como pode da Espanha, e às vezes trocamos e-mails cordiais. Meus pais, Ricardo e Michele, estão mais fortes do que nunca. E o Javier? Desapareceu de novo. Dizem que foi para a América do Sul, tentar recomeçar. Às vezes, uma carta anônima ainda chega, sem remetente, com uma caligrafia elegante. Eu as guardo numa caixa, sem abrir. Minha história não é mais sobre os segredos do passado que tentaram me impor. É sobre o futuro que eu mesma estou construindo, com minhas próprias mãos, meu próprio mérito. E essa Bill é a melhor vingança de todas. E aí, minha tropa? Que montanha-russa, hein? Uma história que começa com uma injustiça de colégio e termina com uma rede de corrupção e segredos de paternidade. A Alana mandou bem na vingança ou pegou pesado demais? E o Javier, o pai biológico, merecia uma segunda chance? E a Bruna, coitada ou cúmplice?
Quero ver o circo pegar fogo nos comentários. Solta o verbo, deixa o like se essa história te deixou de cabelo em pé e se inscreve no canal para não perder as próximas tretas. Valeu, galera. Fui.